Eu não sei se eu estou ainda bem preparada para dividir com vocês o testemunho que eu preciso compartilhar com vocês. Para quem não me conhece, o meu nome é Thalita. Eu nasci praticamente na igreja adventista, né? Desde pequenininha, minha família sempre foi muito ativa na igreja, desde o hall, passei todas as classes do departamento infantil, desbravadores, coral, sempre muito ativa na igreja. E eu não sei quantos de vocês tiveram essa oportunidade de crescer já dentro da igreja. Sempre ouvia testemunho das pessoas, de um encontro com Deus, né? Essas pessoas que vieram, passaram por experiências e conheceram a igreja, inclusive a minha mãe. E eu sempre pensava, nossa, deve ser tão legal ter esse impacto, né? Conhecer a Deus, você ter uma vida, né? Longe disso, longe dos caminhos, às vezes você nem está ciente disso. E eu nunca tive essa oportunidade na minha cabeça, né? Eu estou todo sábado na igreja, quarta-feira, a vida inteira. Casei na igreja, conheci meu marido na igreja, então tudo para mim sempre foi igreja. Mas eu confesso para vocês que, por muito tempo, eu peço para que os jovens talvez se identifiquem com o que eu vou falar. Eu lia as belas histórias da Bíblia, né? Era uma coisa tão linda. Eu ouvia a história da criação do mundo, Adão e Eva, a história de Davi lutando com Golias. Mas eu não me identificava com esses personagens. Para mim, eles eram personagens quase que a um outro nível, né? Humano. Eu não conseguia imaginar Jacó, né, a luta ali dele, para mim era uma coisa quase que meio que ficava na ficção, eu não conseguia assimilar. Nossa, essas pessoas viveram aqui onde a gente vive, elas tiveram picuinhas entre elas tiveram tantas adversidades. Quando eu lia Salmos, que às vezes Davi fala, né, que ele sentia todos os ossos, aquela dor. Eu li aquilo, eu entendi, mas eu não tinha, eu não conseguia me identificar, porque minha vida sempre foi bem tranquila, os problemas do dia a dia, mas eu nunca tinha tido aquela necessidade, um encontro com Deus realmente. Eu não sei qual que é a história de cada um de vocês, mas eu estou abrindo meu coração. Por muito tempo, eu ouvia milagres. Até uma vez o pastor Costa Júnior pregou na igreja e ele falou de uma mãe que estava com uma filha no hospital e eles oravam. E eu ouvia aquela história eu falava, uau, né? Mas eu não conseguia assimilar. Até a questão do céu, quando a gente ouve eu falo, nossa, ruas de ouro. É uma coisa tão fora, era tão fora, eu não conseguia entender humanamente, falar uau, que coisa maravilhosa que deve ser o céu, né? Enfim, como vocês sabem, 2021, logo ali na pandemia, a minha filha menor na época, com 8 anos, começou a passar mal. Muitos de vocês acompanharam, ela começou um quadro de enjoos e vômito. Fui no médico. A mãe pode ser emocional, as crianças estão apresentando muitos problemas de ansiedade, que está desencadeando esse tipo de problema. Mas, com o coração de mãe sempre sofrendo, tem alguma coisa errada. Voltava no pediatra, dava remédio para ansiedade, dava remédio para enxaqueca, olha, agora você precisa achar um gastro. No Children's Hospital, você vai ter que marcar, mas eles não estão atendendo pacientes novos por causa do Covid e tal, uma coisa assim. Isso era agosto. E eu lembro que a Elo ia para a escola me ligava. A Heloísa vomitou, mãe, vem buscar. Então, aquela coisa, a gente ali tentando remediar. Até que um dia eu fiquei em casa com a Elo e ela falou assim para mim, mãe, olha para mim. Você está vendo o meu olho mover rápido de um lado para o outro? Parece que meu olho não para. Eu olhei para ela normal.
E aquilo me deu assim, um certo desespero. Eu liguei para a médica, ela falou, olha, vem aqui. Aí era uma terça-feira de manhã, eu fui na consulta e falei, olha, ela continuou vomitando, aí perdeu muito peso. A pediatra falou assim, olha, levantou, falou assim, Heloísa, olha para o meu dedo, fez aqui todo aquele exame neurológico. E naquele momento, assim, foi um momento, como mãe, de muito desespero, assim. Falei, nossa, tem alguma coisa realmente muito errada. Ela saiu da sala, voltou e falou, olha, é o seguinte, eu consegui encaixar uma tomografia, hoje às 11 horas da manhã, você vai sair daqui e vai lá fazer essa tomografia. Fomos, passei na casa da minha mãe, fomos para lá, chegamos, fizemos o exame. Eu saí com a Elô, fomos para o carro. O que eu estava saindo do estacionamento, eu recebi uma ligação do pediatra da Elô. Falou assim, você está onde? Eu falei, acabei de sair, né, do Shady Grove Imaging, acabamos de fazer uma tomografia. Ela falou, ok, quanto tempo você está da sua casa? Eu falei, 10 a 15 minutos. Ela falou, a gente precisa de um video call. Falei, nossa, a gente nem chegou no carro ainda, assim, é muito rápido isso. Fui para casa, falei, Elô, senta aqui, a mamãe vai lá em cima, cheguei no escritório. E eu lembro que eu orei a Deus. Falei, olha, Senhor, eu preciso de Ti, sabe? Me dê forças, porque eu sinto que não é uma coisa fácil, né? Essa ligação, com certeza, não é good news. Eu lembro que ali eu liguei o computador, demorou um pouquinho, a pediatra apareceu a imagem dela, e eu olhei para a tela do computador, ela estava chorando. Assim, ela falou assim, mãe, não tem um jeito fácil de falar, então eu vou falar o que eu sei. A gente achou o problema da Heloísa. Ela está com uma massa no cérebro e eu preciso que você chegue no Children's Hospital até às 5 horas da tarde, porque tem uma equipe médica toda esperando por ela. Irmãos, eu lembro que eu estava sentada, eu consegui ouvir a minha batida cardíaca, assim, sabe? E eu fiquei quieta e ela falou, eu preciso que você fale comigo. Eu falei, é algo que dá para ser corrigido? Ela falou, possivelmente. Ok. Aí ela falou assim, eu estou preocupada porque você não está falando. Eu falei, olha, eu não sei o que dizer. Ela falou, o que eu posso usar para falar para te ajudar? Eu falei, olha, eu preciso dar essa notícia para o meu esposo. Era um dia normal, estava todo mundo trabalhando, e geralmente os dias começam assim, normais. Todo mundo acorda, de jejum. Meu dia tinha começado normal. Aí ela ligou para o Júlio, ele atendeu o telefone, e eu ouvi ela dando a notícia para o Júlio. Sabe, irmãos, assim, é nesse momento que você entende porque que a gente vem, a gente estuda as liçõezinhas, a história de Davi, entende ali as súplicas de Davi, sabe? Porque são reais, são relatos de personagens que passaram aqui na Terra, como eu, você, sabe, que tiveram medo. Às vezes a gente vê assim, lê as histórias, a gente não pensa, e o medo que Davi estava, né? Você lê ali essas emoções, a insegurança. A gente lê como são histórias de heróis, né? Os gibis, assim, os heróis não têm medo, eles são infalíveis, né? Nada. É nessa hora que você começa a conhecer Deus realmente. E foi ali que eu realmente conheci a Deus. As pessoas que são mais próximas a mim sabem que eu sou uma pessoa extremamente ansiosa.
Eu sou aquela pessoa que começa uma dor no dedo, Google, e já acha que vai estar morrendo, sabe? Aquela pessoa assim que, nossa, teve uma batida, ouve a sirene lá fora, eu já vou procurar no Life 360 onde estão as pessoas da minha família, porque possivelmente seja com eles. Essa sou eu, assim, era pelo menos. Mas Deus me transformou naquele dia. Eu lembro que o Júlio chegou, nós fomos para o hospital, chegamos lá. E entramos naquele hospital, irmãos, sem saber se nós sairíamos com a nossa filha dali. Ela entrou caminhando e eu pensei, será que vamos sair com ela daqui viva, né? E acho que imagina, na época de Covid, eu lembro que o Children estava lotado. E eu cheguei, dei o meu driver's license, e a senhora da recepção já me mandou para um outro lugar, e em 20 minutos a Elô estava no soro. E eu lembro que falavam assim, se você está chegando da hora do check-in até ver um médico, é de 5 a 7 horas. E a Elô em 20 minutos no IV. Então, eu lembro que o médico chegou para mim, falou assim, olha, eu recebi os dados dela, o que você sabe? Falei, eu sei que ela está com uma massa no fourth ventricle, nem sabia o que eu estava falando, não sei o que é isso. Ele falou, você sabe o suficiente. Eu sei que é dali, fomos direto para a UTI, eles ficaram monitorando a Elô, assim, de 20 em 20 minutos, eles iam perguntar para ela qual o seu nome, aonde que você está, e assim, de 20 em 20 minutos no relógio. No dia seguinte, a Elô precisou fazer um MRI, uma ressonância magnética, e eles me falaram, olha, o certo seria sedá-la, mas ela está com uma hidrocefalia muito grave, e a gente está com medo de sedá-la porque pode dar um problema, porque a massa ela estava impedindo que o fluido descesse, então estava aquele inchaço, aquela pressão na cabeça. E eu lembro que eu falei para Elô, e assim, é aí que é a importância, né, de toda essa bagagem, de você ler a Bíblia, de pedir a Deus a serenidade. Eu falei, Elô, olha, a gente precisa ter calma, você vai fazer esse exame, são possivelmente 2 horas, e mantenha calma, sabe que Deus está do seu lado, a gente vai estar todo mundo orando. E ela foi, fez o exame, e isso era quarta-feira, naquela noite nós conhecemos o neurocirurgião, a gente já tinha conhecido um da equipe, mas veio o que seria o que operaria ela, ele falou, olha, abriu a imagem, e ele falou assim, o estado dela é bem grave, geralmente quando a criança chega até mim, ela já chega desacordada, ela já perdeu o movimento da perna, o tumor dela é bem grande e está muito perto do tronco cerebral. Pelas imagens, a gente não sabe se já está comprometido. Se estiver comprometido, não tem o que fazer. Aí ele explicou que possivelmente por onde estava o tumor, assim, estava muito próximo dos nervos que controlam a movimentação da fala, de engolir, respiração. Então, ele falou que existia a possibilidade. Ele falou assim, olha, chamou eu e o Júlio e falou assim, como qualquer cirurgia, qual que é o maior risco? E a gente se olhou assim, ele falou, eu preciso que vocês falem. E a gente falou que possivelmente morte. Ele falou, exatamente, não é uma... E assim, neurocirurgião, eles são bem diretos, assim, eles não dão muito rodeio, sabe? Então ele falou, eu quero que vocês entendam, é uma cirurgia extremamente delicada, o risco número 1 dela é não voltar da cirurgia, mas se acontecer dela voltar, há a chance dela não falar mais, possivelmente, não poder engolir, ter que colocar um tubo de alimentação. E, sabe, irmãos, como pais, assim, você pensa, nossa, não tem uma luz no fim do túnel, né? Assim, os odds estão bem
difíceis. 8 na época. E eu lembro que nós oramos muito, nós chegamos na terça-feira no hospital, não saímos do hospital até quando ela teve alta. E eu lembro que, assim, eu orei a Deus, assim, súplica mesmo, o tempo inteiro. Assim, minha mente só pedia, suplicava, Senhor, Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Senhor abriu o Mar Vermelho, eu creio, eu sei que o Senhor tem o poder, eu sei que se hoje o Senhor falar, esse tumor desaparece. Eu sei que isso acontece. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, se não por ela, por mim, sabe? Porque, como mãe, sabe? Tira dela e põe em mim, sabe? Nessa hora que a gente entende o plano de salvação, né? Por que Deus deu o seu filho? Porque como pai, como mãe, na hora que você vê o seu filho ali, você pensa, não, passa para mim, deixa eu estar nessa cama, não uma criança de 8 anos, sabe? Eu acho que eu nunca mais vou ser a mesma pessoa, sabe? Quando está ali naquele leito de hospital e assim, na UTI de um hospital da criança, você ouve aqueles sons, o choro, é um ambiente assim bem pesado, sabe? É todo pai clamando pela mesma coisa. Ali você não tem ideia assim do stock market, as ações, como está para cima, para baixo, quem que é o presidente, quem que não é, quanto que é o seu saldo bancário, que carro que você foi para o hospital, que carro você vai sair do hospital, se você vai sair de carro ou não. Na hora que você está numa UTI de hospital com seu filho, tudo perde a importância, sabe? É ali que você entende o que é o céu, sabe? Se perguntar para mim, Thalita, o que é o céu? Hoje eu te diria, o céu é um lugar que não vai ter o hospital da criança. O céu é um lugar que não vai ter bala perdida, não vai ter acidente de carro, não vai ter essa ligação que uma hora ou outra na vida todos nós vamos receber. E o testemunho que eu quero dar para vocês é esse, não esperem acontecer, que a gente vive num mundo ruim, pode estar tudo tranquilo, minha vida sempre foi assim, nas dificuldades do dia a dia, mas nada tão grave, não esperem esse momento chegar, porque a gente vive num mundo horrível, as notícias não são boas, as perspectivas não são boas. E eu quero que vocês parem para refletir, quem é Deus? Ele continua sendo o mesmo, ele é aquele que ele falou e tudo passou a existir, né? É aquele que deu a ordem, o mar abriu, sabe? Imagina ali, quando você lê a Bíblia, se coloque no lugar daquelas pessoas, daqueles personagens. O que Moisés... Imagina Moisés com aquele povo atrás dele, chega ali, vê um exército atrás, na frente um mar. O que ele sentiu? Será que não deu uma dor de barriga nele? Ele era humano, gente. Ele era assim como eu e você. Essas pessoas viveram todos os sentimentos que a gente vive, são reais, aconteceu com eles. E esse é o meu testemunho. Mas para quem não sabe, na sexta-feira a Elô foi submetida à operação. À noite da quinta-feira, eu não sei descrever para vocês a paz que tinha dentro de mim, que é uma coisa que é um milagre. É um milagre mesmo. A gente conseguiu dormir aquela noite. Aquela noite a gente brincou ali com os amigos nossos ali e acordamos, fomos para a sala do pré-operatório. Nós tivemos
Deus foi tão bom que um amigo nosso era o capelão do hospital, ele conseguiu, na época do Covid, só as pessoas que estavam na lista podiam, eu, o Júlio e mais 2 pessoas poderiam visitar a Elô, e foi a minha sogra e a minha filha mais velha, e a gente não tinha nem ideia de que eram só aquelas 2, quando 2 fossem, não poderia mais ninguém. E ele conseguiu que o pastor tivesse acesso. Eu lembro que uma das grandes preocupações da Elô é se o médico era cristão. Ela queria saber se... A gente falou, não, ele é o melhor neurocirurgião. Não, eu quero saber se ele é cristão. Ela teve que se informar. Você é cristão? Você acredita em Deus? Olha, irmãos, até, eu imagino, teve a cirurgia, teve um momento que ele falou, não, está tudo bem, a gente não tinha comido nada, a gente saiu para o refeitório, e a gente imaginou que ainda tinha mais 2 horas de cirurgia, fomos ali com a Júlia para poder comer alguma coisa, e eu lembro que no que eu virei para trás, eu vi o neurocirurgião vindo ao nosso encontro, e ele procurando o Júlio, cadê seu esposo? Eu falei, a única coisa que eu lembro que eu perguntei, ela está viva? Ele, aham. Mas eu preciso falar com os pais. Aí na cabeça já veio, né? Vai ter tubo, ela não está respirando, enfim. Caminhamos ali para uma sala e ele sentou, ele falou, olha, fizemos a cirurgia, o tumor estava realmente muito próximo. Ele falou assim, pensa num fio de telefone. O tumor já estava dando a volta no tronco cerebral, mas foi na hora. Assim, e eles tinham falado que possivelmente ia ter que colocar um dreno. Ele falou, não foi necessário, foi tudo bem. Eu imagino que ela vai ficar bem, mas a gente só vai saber se ela vai falar, comer, a hora que ela acordar. Mas, assim, eu louvo a Deus, sabe? Porque Ele usou os médicos, realmente, poderia ter sido Deus falar e acontecer de não precisar de cirurgia? Poderia. Mas foi usado Deus operou um milagre através daquelas pessoas. E quando falaram que a gente poderia ver a Elô, eu lembro que nós subimos, assim, saímos do elevador e eu dei de cara com a enfermeira. Ela falou assim, você que é a mãe da Heloísa? Eu falei, sim. Ela falou, ela já acordou. Ela veio até um susto, né? Porque não tinha dado nem 40 minutos que tinha terminado a cirurgia. Ela falou, olha, não só ela chegou aqui acordada, ela está reclamando que está muito quente e pedindo água. Eu falei, ela já falou? E então chegamos ali, foi um dos momentos assim mais emocionantes. Gente, ouvir os médicos falarem assim para a Elô agora, nos follow-ups que a gente vai. Elô, você caminha bem? Você perde equilíbrio? Eu não perco equilíbrio. Eu corro. Você já está correndo? Está tudo bem? Sim, eu já estou. Ele falou, mas você perde o seu equilíbrio? Ela falou, sim, eu faço assim 5 estrelas, aí eu fico um pouquinho dizzy. Aí o neuro olhou para mim e falou, ela está fazendo o quê? Eu falei, cartwheels. Era um senhor, assim, ele olhou para mim e falou, olha, se você me perguntasse se essa menina ia caminhar aquele dia antes da cirurgia, era improvável. Então, ver os médicos falarem assim, realmente, gente, foi um milagre. Deus existe, Ele é o mesmo desde sempre. E vocês já ouviram o testemunho dela, esse é o meu. A Heloísa, o que aconteceu ali mudou a nossa vida. E eu eu falei para Deus, eu tenho muita dificuldade de falar em público, mas eu falei, aonde me chamarem, aonde me pedirem, eu sinto que é minha obrigação, porque Deus é real. Nunca duvidem do poder de Deus.